Olá, alunos! Olá, alunas lindos e lindas da tia, que foram um sucesso na prova. Olha que maravilha! Arrasaram lá na prova, que está muito fácil, né? Próxima tem que deixar um pouquinho mais difícil para vocês terem um desafio a mais, que tal, né? Vou me inspirar agora, né? Que eu vi que vocês estão muito craques, muito top. Então, parabéns a todos e vamos logo começando o nosso lindo segundo bimestre. E nesta aula, né, nossa linda Maravicherry aula, a gente vai começar com uma introdução à linda, mágica, fantástica integração. Então eu acredito que vocês, muitos, já tenham ouvido falar esse nome, tenham tido 3, 4, 5 tipos de arrepios e ataques do coração diferentes, achando que é muito difícil. Sua professora, já o nome já é muito difícil, integração. Eu não vou conseguir entender, mas vai sim, porque é muito simples. Então, o conceito de integral, ele é muito simples. Assim como a gente tinha nas derivadas, que a prof falava para vocês que derivada é, na verdade, um sinônimo para taxa de variação, na integração, as integrais elas têm 2 sinônimos também. Então, toda vez que a gente falar em integral, a gente vai pensar ou em soma. Então, ela é uma soma. Soma do que, prof? Soma de várias coisas, infinitas coisas. Vai ficar mais claro, a gente vai fazer desenhinhos, vocês vão conseguir enxergar melhor. Mas imagina que é uma soma de muitas e muitas e muitas coisas para chegar num resultado final. Ou ainda, a gente vai ter esse conceito de área, mas não é qualquer área. Em geral, é uma área sob gráfico. O que é isso, professor? Como assim? É uma área... Ou seja, um espaço que a gente vai ter embaixo de um gráfico. A gente vai ver também como fazer para encontrar ou calcular de uma forma mais fácil essa área utilizando as integrais. Belezinha? Então vamos lá, para a gente entender então esse primeiro conceito, né, o conceito de soma. Vamos aqui imaginar que, olha, um disco voador. Professor, o disco voador não faz assim. Eu não sei porque eu nunca vi um de perto, né? Mas, enfim, né? O disco voador é meu e ele faz como eu quiser. Não, tá aqui um disco voador, enfim, está aqui. Ele veio abduzir o homem palito, né? O homem palito não está fazendo uma participação, mas temos aqui um ET palito. Então ele está aqui voando e vamos dizer que você está lá, né? Observando as estrelas, sentado, né? Curtindo a visão. De repente você vê esse disco voador. O que você faz? Você corre? Não. Você foge? Não. Você tira foto? Não. Você olha esta forma desse disco voador e você imagina, ó céus, como eu poderia calcular o volume deste disco voador? Professor, eu não pensaria isso. Claro que pensaria. Você é um aluno aí de engenharia, um aluno de cálculo, você pensaria isso sim. Então a gente imagina que a gente tem essa forma aqui do nosso lindo disco voador. Vocês concordam comigo que essa forma não é uma forma muito fácil de ser calculada, não é isso? Se a gente tivesse, por exemplo, assim, né, um retângulo, é muito mais fácil a gente calcular a área disso daqui, né? A gente sabe que a gente vai ter o quê? Essa dimensão aqui, que é a base, a gente tem essa dimensão que é a altura, multiplica, você calcula a área. Se eu quisesse um volume, por exemplo, de uma forma mais conhecida, como, por exemplo, aqui um cubo, né? Calcular um volume de um cubo também é muito mais simples do que se calcular o volume de uma coisa assim estrambólica. Então, o que você pensaria nesse caso? Bom, eu não consigo calcular isto, na verdade, como uma forma simples, linear, mas se eu, por acaso, começar a dividir esse disco voador em fatias bem fininhas, imagine que fossem fatias de pizza, né? Então, rodelinhas muito fininhas ou cilindros bem achatadinhos. Então, se eu dividisse esse disco voador, esse volume, em vários cilindros, imagina que cada um desse pedaço é como se fosse uma fatia de pizza, né? Amassadinho, um cilindro, né? Com uma espessura bem fininha, né? E bem achatadinho, então, né? Ele é bem baixinho, né? Se a gente visualizar dessa forma, então é como se fossem vários cilindros, um em cima do outro. Para calcular o volume do cilindro, é fácil, tá? A gente consegue calcular o volume do cilindro, existe uma fórmula conhecida para isso. Então, se eu conseguir, numa forma desconhecida, encaixar ali dentro algo que seja conhecido, opa, isso é uma vantagem pra gente. Professora, mas como a gente faria? Porque daí, né, nesse teu disco voador, que você encaixou aqui esses cilindros, você ia ter
a área de cada cilindrozinho. Então, a gente ia ter que somar tudo? Exatamente, aqui que vem esse conceito de soma. Então, você tendo vários cilindros, você ia calcular o volume de cada um desses cilindros e você ia somar este volume total. E vocês concordam comigo que quanto maior a quantidade de cilindros que a gente tem aqui, mais próximo isso aqui vai ficar da realidade. Então, eu posso colocar vários e vários infinitos cilindros. E ao calcular o volume desses cilindros, eu vou chegar muito perto do volume real desse disco voador. Beleza? Bom, então o próximo conceito que a gente também vai ter na integração é o conceito de área sobre o gráfico. Então, como isso funciona? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho dois gráficos lindos, Maravicherry, para vocês. Então, se eu imaginar este gráfico aqui, ele é um gráfico que vocês veem muito em física. Uhul! Um salva para física! Viva! Aqui é um gráfico de força em relação ao deslocamento. Ou seja, à medida que eu aumento a força, eu estou aumentando o deslocamento de um corpo. O gráfico, ou seja, se eu calcular a área que eu tenho embaixo desta curva, em um determinado intervalo, vamos dizer que aqui eu tenho um intervalo que vai de A até B. O que é isso, prof? O que é A e B? É um valor qualquer do deslocamento aqui, né? Eu digo que eu quero calcular esse deslocamento, né? Eu quero calcular o trabalho realizado, que isso é o que significa. Quando eu tenho força em relação ao deslocamento, esta área aqui, quando eu calcular, vai resultar no trabalho. E eu vou calcular isso de A até B, ou seja, de um deslocamento, por exemplo, A igual a 0, até um deslocamento B igual a 2 metros, por exemplo. Eu quero saber qual é o trabalho que esta força está realizando de 0 a 2 metros. Ao calcular esta área, e aqui a gente vê que é a área de um triângulo, eu consigo achar qual é o valor desse trabalho. Nossa, prof, então isso é bem fácil. Quer dizer que para você achar o quanto é o trabalho neste gráfico aqui, entre esses dois pontos, é só calcular a área sobre essa curva, sobre essa reta? Exatamente, tá? E nesse caso, que eu tenho uma reta realmente, que é uma função linear, é muito simples a gente calcular essa área aqui, né? A gente sabe calcular a área de retângulo. Mas, e quando a gente tiver uma coisa assim, muito louca, quase uma senoide aqui, né? Um gráfico, uma minhocona. Como é que eu faço, por exemplo, se eu quiser calcular aqui de A até B em X, né? Sabendo que esse é um gráfico qualquer, mas eu preciso calcular quanto vale esta área, porque ela tem algum significado importante para mim, é uma variável que me interessa. E agora, né? E agora, José, como é que a gente faz para calcular esta área? Ah, professor, você pode puxar aqui, né? Dizer que isso aqui é quase um triângulo.